Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou o céu, a terra, todas as coisas, unicamente pela Tua Palavra. O Deus verdadeiro, o Deus único, não precisou amassar barro, não. Ele ordenou, faça-se, e o homem se fez, e colocou no homem macho e fêmea. O sexto dia da criação, primeiro capítulo do livro da Bíblia, da Gênesis. É o verdadeiro casal por Deus. Neste momento, em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais um estudo do Evangelho no Lar. É de número 36. Nós estamos estudando Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, porque dele é o reino do céu. Hoje nós vamos analisar o item 24. A infelicidade verdadeira. É o que nós vamos meditar. Primeiramente, vamos orar a Deus. Eterno Deus e Pai, de amor e bondade, Criador dos céus e da terra. Deus único, Pai de amor e que nada existe fora deste amor. Nós lhe pedimos em nome de Jesus, o teu Filho primogênito, que abra a nossa mente. Abre a mente desta pessoa, desse irmão, dessa irmã que está nos assistindo. Você, irmão, que pela primeira vez acessou a nossa página, por favor, por amor a você mesmo, assista até o final. Medita, raciocina, examina dentro da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Examina, pesquisa, vê se nós distorcemos alguma coisa. Porque esta é a nossa responsabilidade. Porque nós recebemos a ordem de pregar o Evangelho de Jesus como ele é, não como a igreja prega. Senhor Jesus, envolva com sua luz este nosso irmão, essa nossa irmã. Coloca nessa aguinha, nesse vasilha com água que ele vai colocar aí, coloca o antídoto que ele está precisando neste momento. Se é sabedoria e entendimento, Senhor, conceda em nome do Senhor Jesus. Damos por aberto nosso Evangelho no Lar, estudo do Evangelho no Lar, de número 36. Primeiramente, nós vamos entoar uma canção, porque sempre nós cantamos uma música, letra, música, concernente à doutrina do nosso grupo ecumênico do caminho do amor à semente de luz. Hoje nós vamos cantar Os Amigos do Chico. No caminho desta vida andei por vales abrasados, mas encontrei guarida nas mensagens de amor.
a mais bela que encontrei, de um anjo no corpo de mulher. O seu nome é Meimei, de um anjo no corpo de mulher. O seu nome é Meimei. Irmão Fatuíra, mensageiro do céu, Maria, João de Deus, André Luiz, Emanuel, Maria, João de Deus, André Luiz, Emanuel. Herculano Pires, Maria de Nazaré, Maria Dolores, irmã Sheila, Francisco Cândido Xavier, Maria Dolores, irmã Gleice, Francisco Cândido Xavier, Cisco Xavier. Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Você que está conosco pela primeira vez em qualquer ponto do planeta Terra, seja bem-vindo. Olha, nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma nova religião, nem uma igreja. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Nós explicamos. Porque alguém pode perguntar, mas no ecumênico, por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque a doutrina dos Espíritos não é uma religião. Ela é ciência, filosofia e religiosidade. É um estudo. E não tem preconceito, não tem separação. Eu posso seguir a doutrina dos Espíritos, ser católico, ser evangélico protestante, ser budista, estar em qualquer outra religião. Porque ela não ensina religião, ela ensina confirmando o papel do Consolador, que o Evangelho de Jesus, presta atenção, meu irmão. Minha irmã, principalmente você, irmão católico, praticante, presta atenção. Nós recebemos a revelação assim, porque nós, quando nós dormimos, nós saímos do corpo. O Espírito, então, volta a ser o que ele é. E vamos levado para um plano espiritual. E lá nós recebemos uma missão: pregar o Evangelho da maneira que ele é, não como as igrejas pregam. Como evangélico protestante, dirigente de igreja, eu achei bastante estranho. Como pregar o Evangelho como ele é? Mas eu prego o Evangelho.
Mas aí é que está, prega o evangelho conforme a doutrina da igreja. Então distorce a verdadeira palavra. Por isso que Jesus diz, conhece a verdade e ela te libertará. A segunda missão é que este grupo que nós formaríamos, que é este grupo ecumênico do caminho do amor, ele ia receber ajuda de lugares que nós, de todos os lugares, nos lugares que nós menos esperamos. Então nós temos duas propostas. A primeira missão nós já estamos cumprindo, porque este evangelho que eu estou pregando, ele está indo por todos os lugares do planeta Terra, tem outras dimensões, já tem informação disso, que outras dimensões também podem assistir esse estudo. Por isso o nosso cuidado de estudar, meditar, orar, para que nós pregamos o evangelho da maneira que ele é. Você pode não concordar, é um livre-arbítrio. O Senhor Jesus, capítulo 8 do Evangelho de João, ensinando aos sacerdotes, os dirigentes religiosos que queriam convencer ele que ele estava errado, que ele deveria seguir a lei de Moisés, que é a lei da igreja, né? Mas Jesus seguia os 10 mandamentos, a lei a carta magna, que a igreja nunca obedeceu. Ele dizia, conhece a verdade que ela te libertará vocês, porque se vocês morrer com este ensinamento, vocês vão morrer eternamente. Nascer, morrer, renascer novamente. Minha irmã, isto é reencarnação. Você pode vem ele falar em reencarnação. Minha irmã, reencarnação é um ensinamento universal. Quem tirou do ensinamento foi a igreja, foi o Papa. O Papa não tem este poder, nem o poder que ele tem é sobre a igreja dele. E veja lá que, ultimamente, ele está dando umas escorregadas, né? Sempre deu, né? O homem está sempre escorregado. Nós estamos fazendo campanha para arrecadarmos fundo para comprar o nosso terreno, construir a nossa casa. Nós temos um projeto de construir uma cozinha, de servir alimentação, de ter um trabalho social que nós sempre tivemos. Quando dirigente de casas espíritas, quando dirigente de igreja, nós não fazíamos, porque a igreja só pensa em crescer a igreja, só pensa na igreja, prega a igreja. Tanto a católica como os evangélicos da reforma. E só pensa em construir igreja e pregar que eles estão certos e os restos estão errados. É aquele ilha cercada, uma pequena porção de terra cercada de água por todos os lados. Só ele está certo. Mas a doutrina dos espíritos nos libertou dessa escravidão religiosa, porque com nossa pesquisa, com nosso estudo, nós chegamos à conclusão verdadeira, que nunca na história do mundo, você que hoje tem a internet, tem o computador na sua mão, que é esse celular que está me filmando, entra na história da humanidade. Em lugar nenhum a igreja, a religião, a política conseguiu trazer paz e unificar a humanidade. E eles não vão conseguir. Não conseguem porque eles não mudam e não mudarão. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito, o Senhor Jesus nos orientou. Reino dividido não subsistirá. No final do Apocalipse, se você quiser ler, se você tiver curiosidade de ler o último capítulo da Bíblia, a última profecia, profetiza que João, no final do 3º milênio, ele não vê uma igreja aberta, todo com as portas fechadas. E nós temos uma música, a agonia da religião, porque nós estamos no primeiro século, do século 22, do milênio, do 3º milênio. No primeiro século do 3º milênio. A igreja já está em agonia.
É o que nós vamos falar hoje. Porque hoje nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, o item 24, que é a infelicidade verdadeira. Neste capítulo tem um item que diz assim: bem-aventurados os que choram. Aí nós perguntamos, mas por que é que você chora? Bem-aventurados os aflitos, mas por que é que você está aflito? Você percebe, minha irmã? Sempre tem duas alternativas. Então nós perguntamos: a infelicidade verdadeira ou a verdade verdadeira que está no teu coração? Porque no nosso estudo, se você está seguindo, você já conhece. Se você não conhece, então estuda. Nós mostramos dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, que a igreja é a verdade errônea. A igreja está sempre na contramão. Eu não sei por quê. Porque o homem é tão orgulhoso, tão egoísta, que ele não aceita que Deus é todo poderoso. Ele sempre questiona. Deus, no sexto dia da criação, no primeiro capítulo da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso criou um casal, primeiro casal, macho e fêmea, e abençoou. A igreja não aceitou. Criou um segundo casal e amaldiçoou. Deu ao contrário. Deus enviou os 10 mandamentos. A igreja criou uma outra lei. Não aceitou a lei, mas a igreja, principalmente Israel, nunca aceitou, nunca obedeceu o 5º mandamento. Por quê? A igreja católica, apostólica romana, que é a igreja que disse que é a única igreja que Jesus fundou e que ela existe, começou com Jesus, que não é incoerente. É só você examinar, estudar, ver os nossos estudos, estudar dentro do Evangelho. Nós vamos explicar hoje para você. É só você raciocinar. Mas você não precisa acreditar em nós. Nós só queremos que você, meu irmão, nós só estamos dando um alerta para você. Presta atenção. Presta atenção. Primeiramente, se você tem a Bíblia, tem o Novo Testamento na sua mão, abra capítulo 10 do livro do evangelista Lucas. Quando Jesus enviou os 72 discípulos. Cada versículo é uma ordem. Eu quero que você preste atenção. Leia nesse capítulo inteiro. Se em algum lugar o Senhor Jesus mandou pregar que a igreja é a única salvação, que a Eucaristia é o único lugar onde se encontra Deus, e que o Evangelho não é para pregar o Evangelho, é para pregar o catecismo da Igreja Católica, ou qualquer dogma da Igreja, porque os nossos irmãos evangélicos protestantes, que é da Reforma, eles não têm fé. Eles seguem 4 dogmas, embora eles saíram da Igreja Católica, mas a Igreja não saiu deles, porque eles seguem 4 dogmas: o inferno eterno, o céu único, a Santíssima Trindade e Satanás. Foi criado pela igreja. Eles seguem. Isso é dogma, é misticismo, não é verdade. Nós provamos dentro do Evangelho que isso não é verdade. É incoerente essa informação. Então vamos lá. Queridos irmãos, nós estamos no final no começo do 3º milênio. A mídia já domina o mundo. Hoje, meus irmãos católicos dirigentes, estou falando isso para os sacerdotes, aqueles que pregam, insistem em dizer que a igreja é a mãe, que fora da igreja não há salvação, que só entrarão no céu quem seguir a igreja. Isso não é verdade. Não distorça a palavra de Deus. Não distorça o Evangelho de Jesus.
O Senhor Jesus diz, ide pregar o meu evangelho. O evangelho de Jesus não é o catecismo da igreja. O Senhor Jesus diz, orar todo o tempo. Em lugar nenhum o Senhor Jesus mandou que nós pegasse um rosário e ficasse repetindo oração. Não temos nada contra isso. Você faz o que você quer, mas não se coloca isso como verdadeira verdade, não. É uma verdade sua. Se você quer, o Senhor Jesus disse que erreis não conhecendo a verdade. Mas, quando você chegar agora do outro lado da vida, porque a vida continua, você não vai morrer e dormir no túmulo, como a igreja prega, não, viu, meu irmão? A vida continua. Você vai perceber. O que nós estamos falando está escrito. Não é nós que inventamos, não. Não é concílio, né? Que junta homem. Eu acho que deve ser assim. Aí ele segue. Não. Temos que ver o que está escrito. Principalmente Evangelho segundo João. Nós estudamos o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo João. É como que fosse duas almas gêmeas, porque um consolida o outro. O que está no Evangelho de João confirma no livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas. É só você conhecer os nossos estudos. Por onde nós queremos chegar? Meu irmão, temos na internet uma febre de um jovem de 15 anos chamado de Carlos eu vou lembrar o nome dele. Carlos é um santo, um jovem que a igreja canonizou, ele é italiano. Só que ele é santo, ele foi santo, não é porque o Papa canonizou, a mesma coisa da irmã Dulce, que nós falamos. Irmã Dulce é uma santa, é uma missionária de Deus. Não porque o Papa canonizou ela que ela é santa, não. Ela nasceu santa e viveu a vida como santa. Era católica. E a Madre Superior, que perseguiu ela o tempo todo, que por 3 vezes quis expulsar ela do seminário lá. Para ela fazer aquilo que Jesus mandou, que é cuidar dos pobres, ajudar os irmãos, visitar aqueles que precisavam, ela precisava ajuntar a comida que sobrava, os pão amanhecido, colocar num caçoar ou num borná, ou numa sacola, coloca o nome que você quiser, e pular o muro, para cuidar dos nossos irmãos lá da rua que estão passando fome, curar a ferida deles. A igreja, através daquela que tomava conta, a Madre Superior, ela perseguia ele. Agora digo para você, a irmã Dulce confessava, tomava a Eucaristia, era santa. E a Madre, ela também confessava, tomava a Eucaristia. Ela era santa também? Era católica. Aí é que está a verdade verdadeira e a verdade da mentira. Então não é porque a pessoa está no lugar que ele é a verdade, não. Então vamos lá. Se o nosso irmão, eu esqueci o nome do rapaz, é Carlos... Bem, não importa o nome dele. O nome dele é igual o presidente russo. Eu esqueci o nome do presidente russo. Para me lembrar, sempre lembrava o nome do presidente russo. Ele pregava como criança, criado, né, numa família rica na Itália. Então ele criou dentro da doutrina católica. Para ele só existia o catecismo e a Eucaristia.
Mas isso não quer dizer que, presta atenção mesmo, eu não estou dizendo que a Eucaristia e o catecismo não serve para o irmão católico. Mas isso é o que eu quero que vocês entendam. Isso não é a verdade verdadeira. Os nossos irmãos evangélicos, que também a Eucaristia dele é a chamada Santa Ceia, que o padre até zomba. Tem um pastor que era pastor presbiteriano, que ele deixou de ser pastor e voltou a ser católico, agora ele critica aquilo que ele fazia. Meu irmão, você, pastor, que eu conto a história de dois pastores, um da presbiteriana e um de outra igreja. Desculpe, eu esqueço muito. Dois pastores que se converteram, voltou a ser católico. Quando eles eram católicos, evangélicos, eles criticavam a igreja católica. Então desafiou, tem um que até que desafiou o Carlos. Esse menino que morreu de câncer, de leucemia. Aí depois, o filho dele caiu com a mesma enfermidade. Se você não assistir, você não tiver a cabeça sem dogma, sem preconceito, você vai achar que o Carlos castigou ele. Não foi castigo. Ele estava colhendo a semente que ele plantou. Mas acontece que agora ele trocou 6 por meia dúzia. Ele voltou a ser católico e agora ele voltou a criticar os evangélicos protestantes. Agora, só quem salva é o batismo da Igreja Católica. É a oração, o milagre. Tem um padre na internet que ele fala que qualquer milagre, se não for feito na Eucaristia, não é de Deus, é do demônio. Meu irmão, onde é que estava você quando a terra foi formada? Quem é você para se levantar contra os ensinamentos de Deus? Jesus nunca falou isso. Eu convido a vocês mesmo, que está me assistindo, leia capítulo 4 do Evangelho segundo João, onde Jesus foi encontrar com samaritana. O porquê que Jesus foi encontrar com aquela mulher? Aquela mulher estava excomungada da igreja, porque pela igreja ela ia ser condenada, porque a lei da igreja é essa, fora da igreja não há salvação. Isso é escravidão. Jesus nunca pregou isso. Só prega isso mesmo os dirigentes da igreja. Segunda coisa, ela era amigada, amaziada. Para a igreja, isso é profanação. Se você não ser casado na igreja, você não pode tomar Eucaristia, você não pode tomar ceia, você não pode se batizar, você não pode fazer nada. Paulo ele escreve que profanação, profano está na cabeça de quem profaniza as coisas. Percebe? Jesus vai e fala para ela. Mas Jesus jogou na cara dela que ela era amigada. Mas não condenando. Jesus queria que ela percebesse que realmente ele era o Messias. Porque Jesus deixou de confessar na igreja, na sinagoga, que ele era o Messias. Quando o sacerdote invocava ele, ele desviava e não falava. Foi lá e revelou para uma mulher que estava pela igreja praticamente no pecado. Então, a prova que o pecado não existe. Porque se você entender a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, você vê que Jesus não ia procurar o Papa, procurar o sacerdote, procurar o pastor. Porque Jesus veio salvar os que estão perdidos. Jesus veio curar os enfermos, não são. E a igreja faz o contrário. Mas o problema da igreja é o seguinte mesmo, que a mesma febre... Oh meu Deus, por que eu não lembro o nome desse rapaz? Carlo Apucci, lembrei. Muito obrigado, meu amigo.
o amigo me soprou, que é Carlos Apucci. Meu irmão, está uma febre na internet por causa desse jovem. Aí a igreja, como sempre, ela manipula as coisas. Ela quer provar que ela é verdadeira, que o catecismo é a verdade, que a Eucaristia é a única verdade, porque Carlo Apucci seguia a igreja e fazia isso. Mas ele nunca disse que isso era a única verdade. Meu irmão, o Senhor Jesus mandou nós pregar o Evangelho. E nenhuma história desse menino, você não vê ele falando para se estudar o Evangelho, para ouvir, conhecer o Evangelho, conhecer a palavra das boas novas. Porque o ensinamento dele é só catolicismo. É aquilo que a mente é lavada. Porque a igreja nos orienta, nos amedronta, nos ameaça. Porque se você não obedecer à igreja, você vai para o inferno. Sabe qual é, meu irmão? A aflição da igreja, a aflição dos sacerdotes, a aflição dos pastores, que está agora uma pregação, pastores faz palestra de 1 hora, 2 horas, tentando convencer que Jesus é Deus. Eu não sei porquê. Qual é a vantagem de Jesus ser Deus ou não ser Deus? Deus é Deus, Jesus é Jesus, e daí? Isso não vai mudar nada. O Senhor Jesus, a palavra diz que nós somos deuses também. E daí? Que diferença faz você querer dar glória para Jesus? Ele não precisa da nossa glória. Então o que acontece? Então está na internet uma febre. Agora, meu irmão, presta atenção. Você que é curioso, você que é estudante, você que quer saber a verdade, dentro da internet também, além da história de Carlos Apucci, também tem a história de crianças. Por exemplo, tem uma história de uma criança de 7 anos do Diadema que prova e provou que ele é Ayrton Senna reencarnado. Foi provado pelos pilotos, foi provado pelos mecânicos dos carros de corrida, foi provado pela irmã, que a irmã chegou sem aviso na casa dele. Quando ela chegou, ele chamou ela pelo apelido que ele chamava ela quando era criança. E perguntou dos carrinhos dele, da fazenda, onde é que ele passava os finais de semana. Uma criança de Adão que não assistia. Segundo a mãe, ninguém assistia corrida de televisão, corrida de carro, ele não tinha. No Mato Grosso, uma criança de 4 anos. De repente ela está brincando, de repente ela levanta e fala: mãe, eu vi quando mataram ele na cruz. E ele olhou para mim e sorriu para mim. Quem, minha filha? Jesus. Ela conta todos os momentos da crucificação de Jesus. Conta quando Jesus ressuscitou, como o anjo veio e rolou a pedra do túmulo e depois conta que ela encontrou com Jesus, Jesus colocou a mão na testa dela e disse: olha, você vai viver em outras vidas e vai testemunhar isso, essa verdade. Minha irmã católica, como é que essa menina estava lá e está hoje aqui, sem a reencarnação, hein? Você vai dizer que ela ressuscitou no cemitério? Se ela ressuscitasse, ia ressuscitar corpo grande, não é assim? Em Minas Gerais, 2 histórias na Minas Gerais. Uma criança de 2 anos testifica de também ter assistido, ter visto Jesus, olhar para Jesus, ver Maria de Nazaré, Madalena, acompanhando Jesus, carregando a cruz, e quando Jesus caía, orou para ela e sorriu. E Jesus, olhando para ela, em telepatia, ela disse, ele falava dentro da minha cabeça: você vai viver em outra vida, vai contar o que você está vendo.
Você compreende, minha irmã? Uma criança de 2 anos. Aí então que faz? Ela é católica apostólica romana. Então chegou ao ouvido do padre, mas não pode. Isso é terrível, porque é a prova da reencarnação. Então quando o padre vem, o sacerdote, chega despercebido, ela está brincando. Ele está brincando com o carrinho no quintal, depois levanta a mão e chama o padre pelo nome. Como? Aí eu conheço você. Aí começa a contar o segredo da família dele, que ninguém contava para ninguém. Aí o sacerdote senta e vai conversar com ela. O sacerdote tinha estudado aramaico. Aí ela começa a contar sobre Jesus e falar as palavras que Jesus falou em aramaico. Uma criança de 2 anos. O padre ficou abismado. Esse aramaico é dos mais antigos, é do tempo que Jesus falava. Mas aonde que você aprendeu isso? Com ele. Eu estava lá. Era a língua que ela falava. Aí contando como eram os pais delas, o que eles faziam. Que ela não pôde mais, não podia falar mais alguma coisa, porque os pais não deixavam. Ela que fugia, ia encontrar com Jesus. Aí o padre fala assim, olha, nós vamos convidar um rabi que é estudioso do aramaico antigo, para ver o que ele fala disso daí. Então ela pega uma folha de papel, pega uma canetinha e começa a desenhar. Começa a desenhar, meu irmão. Fazer um mapa de Jerusalém antigo. Nos lugares onde é que Jesus foi crucificado, disse, olha, aqui foi e marcado com letras em aramaico, com símbolo que só o povo de Israel sabia. Aqui nesse lugar, onde foi colocada a cruz, tem uma pedra, a pedra é redonda, tem um sinal, explicou o sinal que a pedra tinha. Está enterrado aqui, foi nesse lugar aqui. Aí depois vai no outro lugar, num lugar onde é que tinha hoje é uma igreja. Ela disse, aqui, atrás desse quadro aqui, tem uma saliência onde você coloca a mão, abre-se uma brecha, aqui tem um papiro que Jesus escreveu, percebe? A pessoa diz, mas Jesus nunca escreveu nada. Jesus nunca deixou nada escrito, mas quando Jesus, lá, por exemplo, segundo os nossos livros, Jesus andava com uma bengalinha. Ele costumava, quando ele estava pregando, escrever no chão. A prova, capítulo 8 do Evangelho de João, quando eles levam para ele julgar a prostituta, a prostituta não, a mulher em adultério, ele então fala para aqueles que queriam apedrejar ela, que quem dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. E abaixa e começa a escrever. Jesus sabia escrever. Maria ensinou para ele. Ele sabia, né? Porque era Jesus. Então, está compreendendo? Aí então, o padre pegou aquilo, enviou para o rabino falou, mas não é possível. Só mesmo um cientista, um estudioso do hebraico para saber dessas coisas. Então ele veio conversar com ela. Quando ele chegou, a criança começou a falar em aramaico com ele. Meu irmão, como é que pode uma criança de 2 anos do interior de Minas Gerais, numa cidade bem no interior de São Paulo, onde não tem acesso à televisão, à internet, não tem nada, a criança de 2 anos falar em aramaico? Como é que você pode dizer que isso não é reencarnação? Que a reencarnação não existe, só que o Papa tirou? É uma prova que o Papa não tem poder nenhum. Então, meus irmãos, vocês estão ouvindo aí falar de Carlo Acutis, e que é para você
Você tem que, para você servir a Deus, você tem que estar rezando com o rosário na mão. Minha irmã, o Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho. Orar, orar. Capítulo 15 do Evangelho. Percebe? Estou falando do Evangelho. Capítulo 15, Evangelho de João. O Senhor Jesus fala declarado. Abra e leia, minha irmã. Vê se você entende de outra maneira. O Senhor já disse: de hora em diante vocês não podem mais errar, porque eu vim e mostrei a verdade. Errei não conhecendo a verdade, mas agora vocês conhecem. Pensa vocês que vocês me aceitaram, eu que aceitei vocês. A igreja tema em dizer que nós devemos aceitar Jesus. E ele diz: de hora em diante não sois mais servos, sois meus amigos. A igreja teme em dizer que nós somos servos de Jesus. O que é servo? Naquele tempo do aramaico lá, servo quer dizer escravo. O Senhor já disse que nós não somos escravos, não. Nós somos herdeiros, nós somos filhos da luz. Escravo trabalhava a poder da comida, em troca da vida e da comida. Você compreende? Então, meu irmão católico, atenda, abre os teus olhos, para de pregar a igreja, minha irmã. Continua pregando a sua igreja, continua pregando o seu catecismo, a Eucaristia, que é um lugar santo, sim senhor. Chico Xavier era espírita, foi católico, até os 16 anos. Ele contava que quando tinha 4 anos, percebe, o Chico tinha 4 anos, 5 anos, 3 anos, ele falava que ficava olhando a hora que o padre estava servindo a Eucaristia. Quando ele ia colocar a hóstia, que antigamente, quando eu tomei hóstia, era assim. A gente abria a boca, o padre colocava a hóstia na língua da gente. Quando o padre colocava em certas pessoas, ela brilhava, transformava em luz. Mas em outras pessoas continuava do mesmo jeito, não tinha luz nenhuma. Por quê? Quer dizer, não era, o poder não estava na hóstia, estava na pessoa. A reforma íntima. É a mesma coisa. Quem era a verdade? A irmã Dulce, a verdadeira católica. A irmã Dulce ou a Madre Superior? A Madre Superior era uma religiosa, era uma pregadora de igreja. Irmã Dulce não. Era um evangelho vivo. Você não vê um pastor, aliás, esse sacerdote, não estou dizendo todos, porque eu tenho certeza que tem sacerdote, tem freira que pensa igual eu estou pensando, igual eu penso. Não é que eu sou o dono da verdade, não. O que é correto, o que está escrito, minha irmã. Jesus não mandou pregar a igreja. Jesus não mandou pregar catecismo, não. Jesus não falou que é para você ficar rezando, repetindo oração repetida, não. Você tem que conversar com ele. A oração é orar. Orar vem da palavra oratória, ação. Você tem que orar, falar e colocar em ação. Nós conversamos com Deus, conversamos com Jesus, com os nossos amigos espirituais, como se estivesse conversando com uma pessoa. Ele está aqui, minha irmã. Meu irmão, desde 8 anos, 9 anos, eu vejo espírito. Eu saio do corpo, saio do corpo quando estou dormindo, eu vejo o corpo na cama, eu saio, vou onde que eu quero. Espírito, quando estou orando de madrugada, espírito se materializa. Vem e pede oração para mim. Ore por mim. Eu estou assim, e a gente começa a orar, fazer tratamento para ele, pedir oração, passa uns tempos, ele vem agora com luz agradecer. Você compreende, minha irmã? Então, isso que eu falo, isso que eu estou falando, que eu falo, eu vivo na prática. Eu tenho prova contundente da reencarnação na minha família. Eu não prego porque alguém me falou, não, porque eu tenho certeza. Eu não prego os dons
a mediunidade porque alguém me falou, não, porque eu tenho certeza. Minha irmã, para de pregar a igreja. Prega a sua igreja, mas não coloca ela como uma verdade múltipla, não. Você serve a Deus, meu irmão católico, mas os irmãos protestantes também servem. Irmão protestante, para de pregar a vinda de Jesus. Porque é o seguinte, eu faço uma pergunta sempre. Você está esperando Jesus. Você tem condição de ele vir levar você? Porque se você tem o preconceito, você está nas trevas, meu irmão. É Jesus que falou. Como é que você pode ir para a luz se você está nas trevas? No caso, se Jesus viesse, eu ia com ele, porque eu não tenho treva. Para mim, todas as igrejas é igreja. Porque Jesus não está na igreja, Jesus está no coração de cada um. O Senhor Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Você compreende? Carlo Apucci não ficou santo porque o Papa canonizou, não. Ele nasceu santo, viveu como santo. Irmã Dulce não virou santa porque o Papa canonizou, não, porque ela era santa. Você acha que se o Papa canonizar a Madre Superior que perseguia, que era o obsessor dela, que era o Satanás dela, porque Satanás é aquele que acusa, aquele que persegue, o nome Satanás quer dizer isso, aquele que acusa, aquele que persegue, é o obsessor. No nosso estudo, nós chamamos de obsessor, aquele que obsedia. Você compreende, meu? É isso. Então vamos, minha irmã. Vamos colocar a coisa no devido lugar. Meu irmão católico, apostólico romano, meu irmão evangélico, meu irmão da Umbanda, do Candomblé, meu irmão budista, vamos nos unir, vamos conversar. O que nós podemos fazer para ajudar o mundo? Os nossos irmãos políticos, os nossos irmãos governantes estão destruindo o nosso mundo. E vão destruir se nós não nos unirmos. Os religiosos estão voltando para a política, deixando de ser religioso e entrando na política. O político não diz a verdade, não anda na verdade, eles mentem. Se você conhecer as colônias espirituais que existem no mundo espiritual, nas crostas da terra, não tem político, não tem no nosso lar, na aurora do amanhecer, na nova aurora, nas colônias que eu conheço, que eu já estudei sobre ela, não existe igreja lá, não existe templo. O Senhor Jesus, capítulo 4 do Evangelho segundo João, ele disse para a samaritana, quando ela estava se preocupada porque não podia ir para a igreja, ele disse, não tema, porque os verdadeiros adoradores de Deus, de hora em diante, adorarão a Deus no Espírito e na verdade, porque Deus é Espírito, não é matéria não, viu, meu? Deus é uma energia que nós não sabemos explicar como é que é. Sabemos que Ele está em todo lugar, que Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E Ele está dentro de nós. Ele está dentro de você. Só que Deus, Ele não interfere, Ele respeita seu livre-arbítrio. Você é que tem que decidir se vai seguir a Ele ou se vai seguir a igreja. A igreja é o mal, porque ela destrói, ela distorce a palavra. O dia que o homem se unir, não vai existir fronteira, porque a fronteira é o preconceito que cria. Por exemplo, jamais nós poderemos fazer a nossa obra, o nosso plano, se nós não se unirmos. Porque eu, meu irmão, eu falo, como João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. Meu irmão, eu não tenho trabalhador, não tenho alguém para me ajudar, eu estou só. Eu preciso de um lugar para nos unir, recrutar trabalhador, para nós parar, nós pensar, nós raciocinar, nós saber que tem um sacerdote que está pensando mais ou menos igual a nós, vamos até ele, vamos conversar com ele, irmão, vamos sentar, vamos conversar.
Vamos procurar um pastor que tenha ideia de unificação. Meu irmão, o que nós vamos fazer para nos unir? Porque unidos nós venceremos, mas separados seremos derrotados. Convido a você, venha estar conosco. Nos ajuda, nós precisamos da sua ajuda. Se você quiser doar alguma coisa para nós, algum fundo monetário, é só procurar a USE, a União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, e depositar no nosso nome. Mas se você não puder, meu irmão, ore por nós, nos ajuda em oração, é o que nós precisamos. Se nós conseguirmos, nós vamos agradecer a Deus. Se nós não conseguirmos, também vamos agradecer a Deus. O que nos importa é o que estamos gravando, que vai ficar na mídia. Porque o Evangelho de Jesus tem 2000 anos, não está por aí? A palavra não sai. Pode apagar da folha, do livro, do caderno, mas na mente ninguém apaga. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por esse dia que nós estamos gravando esse teu Evangelho. Senhor, eu espero ter falado a palavra que este irmão possa ter entendido. Senhor, eu espero não ter ofendido ninguém, porque eu não prego religião, eu prego o que a religião faz de errado. Senhor, toca no coração desse irmão para ele parar de pregar a igreja, pregar o teu Evangelho, porque o seu Evangelho que é a verdade, não é a verdade do homem. Porque por mais perfeito que seja o catecismo, por mais que seja a doutrina da Igreja Católica, dos evangélicos protestantes, é doutrina de homem. O Senhor disse que a graça e a verdade o Senhor trouxe lá de cima dele. E uma palavra, meu irmão, o Senhor Jesus disse 2 vezes, capítulo 8, capítulo 1. Nunca ninguém falou com Deus. Nunca ninguém viu Ele. Como é que Jesus é Deus se as pessoas viam Ele e Ele falava o tempo todo com o povo? Jesus é mentiroso? Jesus é verdadeiro. Se Ele disse que nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém falou com Ele, é uma prova contundente que Ele não é Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Até os obsessores, a legião de espírito das trevas lá em Gadara, reconheceu que ele era filho de Deus. Que ele disse, o que temos nós contigo, filho de Deus, vivo, para vir nos atormentar fora do tempo. E o pastor, o sacerdote, que se acha santo, acha que Jesus é Deus. Que pena, né, meu? Eu acho que você pensa que você vai ganhar o céu só por causa disso. Que Jesus nos ajude, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e libertação.